a paz do Senhor. Hoje é o dia que o nosso Deus nos deu. Amém. E devemos nos alegrar nele, né? Glória a Deus, mais um dia de vida, mais uma oportunidade de fazermos a vontade de Deus, de estarmos junto com a nossa família, de estarmos com os nossos irmãos. Então, assim, é uma bênção gozar das maravilhas que o Senhor nos dá. E o dia de hoje é uma dessas maravilhas. Estamos aqui mais uma vez, né? Glória a Deus também por isso, para estarmos junto com os irmãos, ouvindo um pouco o que Deus tem para falar a todos nós, né? Já falou bastante ao meu coração, o coração do Ismael, e estará falando com cada um de nós, eu creio, em nome de Jesus. Não é isso aí, Ismael? Amém. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero saudar a todos aí com a graça e a paz, né? É uma alegria enorme, né? Mais uma vez estarmos aqui tratando de um assunto que a gente já vem tratando na nossa escola bíblica dominical, né? E hoje o assunto que a gente vai tratar é o mandato cultural, né? É um assunto assim, falou muito ao meu coração e eu creio que vai falar muito ao seu coração, né? O texto base que nós vamos ler agora para iniciar, né? Está lá em Gênesis 1, 28 a 31, se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, né, para acompanhar com a gente a leitura, né, a Bianca vai ler aqui para a gente, Gênesis 1, 28 a 31. Diz assim a palavra de Deus. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há a alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Amém. Vamos nesse momento estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela leitura da palavra, né, que Ele venha nos conduzir realmente Amém. aqui, que Ele venha nos usar, né, como canal, né, de bênção na vida das pessoas, que o seu coração realmente possa estar atento aí, sedento por mais uma porção da palavra do Senhor, e pelo assunto que vamos tratar nessa manhã também, né? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estar mais uma vez reunidos com os nossos irmãos, ó Deus, através desta live, Pai. Nós sabemos que a distância parece nos separar, mas em espírito estamos reunidos, unidos, irmanados em Teu nome, Pai. Eu te louvo, Deus, pela oportunidade que temos de mais um dia tratarmos da Tua palavra, estudar a Tua palavra, ler a Tua palavra, Senhor Deus, discutir, ó Deus, os Teus ensinamentos, ó Pai. E Deus, nós queremos te pedir que neste dia, Pai, o Senhor venha nos abençoar, Deus, e que o Senhor possa estar usando a minha vida, a vida da Bianca, Senhor Deus, Amém. para que a gente possa ser realmente um canal do Teu fluir, que as nossas bocas, ó Deus, venha falar somente aquilo que o Senhor já tem separado para o nosso povo nesta manhã, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por essa escola bíblica dominical, Senhor, te agradeço pela nossa igreja, Senhor Deus, que mesmo de portas fechadas tem se mantido fiel à Tua palavra, tem divulgado a Tua palavra, Senhor Deus, e eu te agradeço por isso, Pai. Muito obrigado mais uma vez por esse dia, esteja nos conduzindo nesta manhã de domingo, Pai. Amém. É a minha oração, é o meu clamor nesse dia, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós falamos aqui, a lição que nós vamos, né, tratar nesta manhã, ela tem como título um mandado cultural, né? Nós, através da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas, nós entendemos, né, que há um Criador e há a criatura, né, a criação do Senhor, né?
e somos feitos, né? A palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Mas, contudo, nós não podemos confundir, né? Criatura com Criador, né? O universo foi planejado por Deus para alcançar seus objetivos, né? João 1:1 diz que Deus, Cristo, né? Deus, através da palavra, Ele fez todas as coisas por intermédio de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então nós somos feitos, né? Por Deus, para Deus, né? E para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, né? E nessa manhã nós vamos entender, nessa lição, de que forma nós podemos honrar e glorificar a Deus por meio da sua perfeita criação e por meio do seu mandato cultural. Esse estudo dessa manhã, essa lição dessa manhã, está dividido em 2 tópicos, né, relacionados com a criação. O primeiro deles, nós vamos tratar do assunto glorificando a Deus, né, como nós, como criadores, como criaturas do Senhor, né, como filhos de Deus, vamos glorificar o nome do Senhor. E depois nós falaremos também sobre o mandato da criação, né? E o primeiro tópico que a gente vai tratar dessa manhã, e nesse tópico engloba algumas coisas, né, que a gente vive diariamente no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso casamento, nós devemos glorificar a Deus, através do nosso trabalho nós devemos glorificar a Deus, né, através da nossa vida, né, cotidiana, diária, né, e nós temos que entender uma coisa que a gente tem ouvido, né, nesses dias, né, nosso pastor tem falado sobre isso, que a nossa vida secular, né, ela não pode ser separada da nossa vida cristã, né? Nós somos um, né? Tanto no nosso trabalho, tanto na nossa vida secular, tanto no nosso cotidiano diário, na nossa vizinhança, nós temos que ser a mesma pessoa. Nós temos que entender que nós fomos criados para honrar o nome do Senhor e para sermos servos do Senhor, para servir e glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas, né? E glorificando a Deus, nós temos que entender que há então um Criador e há as criaturas feitas à sua imagem para glorificar, ou seja, para prestar toda a adoração e honra que Ele merece. Quando Deus terminou a sua criação, é interessante a gente ver isso na Bíblia, né, que ele deu, né, quando Ele terminou a sua criação, Ele deu um valor a essa criação, né? Se a gente for notar que a cada ato de Deus, a cada final ali de um item criado por Ele olhava para aquela criatura e falava, exclamava, né? E viu Deus que tudo quando fizera era muito bom, né? E o autor da lição, né, ele vai traçar algumas conexões diretas com o nosso cotidiano. A nossa cosmovisão não é aquela em que afirmamos crer, mas a que de fato vivemos, né? Ou seja, um conjunto de prática que nós vivemos, né, que nós fazemos, que nos leva realmente a adorar o nome do nosso Deus através da nossa vida diária, né? E Tiago 4,4 ele vai dizer, né, tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável. Daí nós podemos dizer que tudo o que fazemos deve ser para glória de Deus, né? Então, tudo que a gente fizer, qualquer ação, qualquer atitude que a gente tome, seja por pensamentos, atos, palavras, a gente deve ter essa preocupação, né, de glorificar o nome do Senhor, né? 1 Coríntios 10, 31 vai dizer isso, né? Que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus, né? Amém. Daí a gente entende, né, nessa manhã, a gente pode iniciar assim, com uma pergunta que a gente precisa responder, né? E essa pergunta é a seguinte, né? Se Deus nos criou para a sua glória, como podemos glorificá-lo em nossa vida diária, né? E o autor da lição ele coloca essa pergunta para a gente poder refletir, para a gente poder pensar, né? Poxa, como é que eu posso glorificar a Deus, né? E o próprio autor da lição ele vai dar uma resposta, né? Cada um acho que pode dar a sua resposta, mas o autor da lição ele coloca aqui uma resposta para a gente, né? Glorificando a Deus com o nosso louvor, adorando o Criador e não um elemento qualquer da sua criação, né? É importante a gente entender isso, né? Conforme eu falei, quantas seitas, né, adoram coisas
né, adoram animais, né, adoram plantas, né, quando na realidade nós fomos criados para adorar somente um. Somente Deus, o autor e consumador da nossa fé, é digno de toda a nossa adoração, é digno de toda a nossa vida, né? De todo o nosso propósito, toda a honra, toda a glória, né? Devem ser dadas a esse Deus, né? Ao nosso Deus, né? E não basta apenas a gente reconhecer a existência de Deus, né? Devemos sempre celebrar a sua majestade, cantando e falando, né, da grandeza de Deus, do nome do Senhor, né? Salmo 115:1, ele vai dizer isso, né? Não a nós, Senhor, mas ao Senhor toda a honra, né? Toda a glória ao Senhor. Então nós devemos dedicar toda a honra e toda a glória, né, ao Senhor, porque Deus, ele é bom, ele é benigno, ele é perfeito em tudo que ele fez, em tudo que ele criou, ele é perfeito, né? E o primeiro item que o autor da lição ele coloca para a gente nessa manhã, que nós podemos usar para glorificar a Deus, é através do nosso corpo, né? Aí você poderia pensar, mas adorar a Deus através do nosso corpo? Sim, queridos. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo, né? E para isso nós temos que cuidar do nosso templo, desse templo, né? Do nosso corpo, né? Porque ele é habitável do Espírito Santo do Senhor, né? E ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que ter cuidado, né? E a doutrina da criação, ela afirma a virtude do nosso corpo, né? Conforme projetado e criado por Deus, né? Veja que Deus, ele quer que o cristão separe sua vida para ele e que seu corpo seja conservado para a glória de Deus, né? E viver para Deus é guardar-se de qualquer excessos físicos, né? Como os que resultam em certos hábitos alimentares que são prejudiciais à nossa saúde, né? O sedentarismo, né? O uso de drogas, né? De bebidas alcoólicas, de vícios, né? Precisamos cuidar do nosso corpo. Pedro escrevendo aos Tessalonicenses 4:4, ele diz, né, que nós temos que cuidar do nosso corpo de maneira santa e honrosa, porque é o templo do Espírito Santo, né? E nós não podemos permitir, como servos que somos, como conhecedores da palavra de Deus que somos, permitir que a nossa mente seja moldada pela mente das pessoas que vivem uma vida fora dos padrões de Deus, né? Lá em Romanos 12:2, né, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? Nós devemos sim ser transformadores deste mundo, né? Nós devemos transformar este mundo, né? Conduzir este mundo, né? Não ser conduzido por este mundo, mas conduzir este mundo para o conhecimento pleno, né, da vontade de Deus, o conhecimento pleno da glória de Deus, né? O conhecimento pleno de Deus, porque o homem conhecendo a Deus, ele vai conhecer a si mesmo, ele vai conhecer a si próprio, né? Então, quando uma pessoa tem sua vida transformada por Cristo, o Espírito Santo passa a morar em seu corpo, por sermos santuários de Deus, morada do Deus Altíssimo, por termos a vida de Deus em nós, né? Por termos sido santificados pelo sangue, né, de Jesus, né? Pelo preço alto que Jesus pagou por nós, né? Então nós não podemos usar o nosso corpo de qualquer maneira, ao nosso bel prazer, né? Para satisfazer as nossas vontades e nem os nossos sonhos, né? Porque temos e devemos obediência a Deus, né? Deus criou o nosso corpo e nós temos que mantê-lo são, temos que mantê-lo sadio, né? Porque ele é o templo do Espírito Santo, né? E quando falamos que precisamos e temos que glorificar a Deus por meio do nosso corpo, o que temos que entender é que tudo o que fazemos e como fazemos e o que somos no nosso dia a dia tem que realmente expressar a natureza de Deus e não a nossa natureza, né? É interessante, né? Porque quando a gente às vezes está no nosso trabalho ou em qualquer outra atividade e a gente foge e começa a fazer coisas erradas, ali a gente vê que a gente está fazendo, que o meu eu está agindo, né? Quando eu começo a fazer coisas erradas, como praticar atos que não condizem com o que Deus quer para a minha vida, eu estou fazendo, né? Agora, quando eu faço o meu trabalho, honrando e glorificando a Deus, é porque Cristo está fazendo através da minha vida, através do meu corpo, né? É muito interessante a gente ter essa noção, né? A gente ter
essa noção e guardar-nos, né, de não nos deixar contaminar, né, contaminar o nosso corpo com as coisas desse mundo, né? E a outra forma que o autor da lição ele coloca que nós devemos glorificar a Deus é através do quê? Da nossa sexualidade. Não é isso, né? É verdade. E assim, muitas das vezes, né, a sociedade ela traz a sexualidade de uma maneira disturbada. Isso mesmo, distorcida, né? Totalmente contrária ao planejamento de Deus, aquilo que Deus escolheu para nós, seres humanos, né? Nós somos criaturas, somos filhos de Deus, né? Então, assim, Deus nos fez seres sexuais, né? Fez o macho, fez a fêmea. E isso também é parte da criação de Deus e é considerada boa. Né? Infelizmente, assim, o sexo, no aspecto negativo e pecaminoso, tem dominado a nossa cultura. Né? Tem sido tudo mudado, né? Tem sido colocado como primeiro lugar, tem sido colocado de uma maneira totalmente diferente daquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua. Né? E assim, tanto na sociedade moderna como na antiga, o sexo era totalmente contrário àquilo depravado, que Deus... Né? E sexo depravado, de maneira que não agrada a Deus, totalmente contrário à vontade de Deus, né? E é uma maneira de adorar a Deus também, de glorificar ao nosso Deus através do sexo, né? Então o crente ele precisa entender, né, em primeiro lugar, que foi Deus quem criou a sexualidade, né? Partes sexuais, no homem, na mulher, foi tudo criado por Deus, né? Para a honra dele, para a glória dele, né? Para procriação, para crescimento, para multiplicação, né? Então Deus fez isso tudo, e na palavra de Deus lá em Gênesis diz o quê? Que tudo que Deus fez, que tudo é bom, que é muito bom, é mais que bom, é muito bom. Né? Então, o nosso prazer também, né? Isso, então, o Senhor criou para que possamos desfrutar dos prazeres saudáveis proporcionados pelo ato sexual, né? Mas deixa bem claro que a sexualidade não está em primeiro lugar, né? Ela faz parte do indivíduo, né? Mas ela não é o maior alvo da vida de um homem ou de uma mulher, né? E sim, a salvação em Cristo tem que ser o nosso maior alvo. E aí, em terceiro lugar, o prazer sexual foi projetado por Deus, né? Para ser desfrutado somente no casamento. Então, o sexo, o ato sexual é algo que é aprovado por Deus, foi criado por Deus. E isso também é uma forma de glorificar a Deus no nosso casamento, né? Isso agrada ao Senhor, né? O Senhor está ali nesse ato. O Senhor está abençoando a vida do casal ali. E dentro da cosmovisão, né? A cosmovisão é o quê? É uma visão geral do mundo. Às vezes a gente fala tanto em cosmovisão, né? Mas o que é isso? É a visão geral do mundo, é a visão que nós temos, né? Como cristão, isso aí, Ismael. Então ela celebra o ato sexual como um presente a ser recebido tão somente no casamento, com gratidão, reverência e alegria. Então, Deus deu para nossa alegria, nossa satisfação, né? E com propósito. Forma de glorificar a Deus, né? Isso aí é uma maneira de glorificar. Só que o mundo coloca o sexo como algo errado, né? Eu tenho até uma experiência interessante que um colega do meu trabalho, né? Sabendo que eu sou evangélica, ele até brincava, ele falava assim, pastora Bianchi, né? Por eu ser cristã, por eu ser evangélica. E um dia ele falou assim pra mim, como que você conseguiu ter 2 filhos? Eu falei, como assim? Não, porque você é crente, não pode fazer sexo. Você não pode. Como que você conseguiu ter 2 filhos? E eu pude falar pra ele, o sexo é aprovado por Deus dentro do casamento. O sexo é algo que o Senhor deu, né? E o Senhor, ele deu essa missão também de enchermos a terra, né? De nós crescermos, multiplicarmos. E é algo que muitas das vezes o mundo não compreende. Ele vê diferente, ele acha que o servo de Deus, ele não tem ato sexual,
que ele tem, tá pecando, que né? ele está pecando, não. O Senhor fez para abençoar, nos abençoar o ser humano. E ele é muito aprovado dentro do casamento. Amém. E falando do casamento, a gente tem que lembrar também que o casamento, ele é também para a honra e glória do Senhor. É verdade. E nós precisamos glorificar a Deus no nosso casamento, né? Isso o Senhor nos ensinou. Na doutrina da criação, ratifica o casamento e a família, né? São duas instituições sagradas, porém ela é muito combatida pela sociedade, porque assim, a sociedade hoje, ela vê o casamento como uma instituição falida, família uma instituição falida. A sociedade, ela não acredita nesse projeto que foi criado por Deus. Deus criou o casamento, Deus criou a família, Deus fez o homem, e Deus entendeu que o homem, não era bom que o homem estivesse só. Vou fazer uma que possa estar ao lado, uma ajudadora. E Deus fez a mulher, né? Deus fez o homem, Deus fez a mulher. E Deus viu que isso era muito bom. E o que acontece nisso? Qual foi a finalidade disso? Deus quis unir, tornar-se duas personalidades no casamento e se tornar uma só. Porque a gente começa a ter os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, quer estar junto. Tem cada um, somos indivíduos, como diz, indivíduos, cada um é um indivíduo. Porém, Deus faz um mistério tão grande no casamento que faz com duas pessoas, com cabeças diferentes, famílias diferentes, muitas vezes culturas diferentes, cada um tinha um local, se une e se torna um. Por que um? Um só pensamento, focado em uma só coisa, como os dois focados para a família, os dois focados em um fazer o outro crescer, os dois numa direção só. Isso é bom, Deus se agrada. Isso é uma forma de glorificarmos a Deus dentro do nosso relacionamento conjugal. Isso é bom aos olhos do Senhor. E tem a passagem em Gênesis 2:24, vamos aqui ler. Gênesis 2:24 fala assim, ó: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gente, olha que coisa maravilhosa. Tem coisa melhor que pai e mãe? Não tem. E Deus fala para você deixar para ficar com a mulher deixar para ficar com o marido. E Deus se alegra disso. Deus se alegra do casamento. Então é algo que Deus criou. E tudo que Deus criou a gente tem que usar para glorificar o nome dele. Né? Deus instituiu o casamento. E dentro desse casamento a gente precisa uma união completa e glorificar a Deus. E o interessante também é que Deus reafirma esse padrão. Né? Lá em 1 Coríntios 7:2, Paulo enfatiza isso. Vamos lá em 1 Coríntios 7:2. 1 Coríntios 7:2 fala assim, ó: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Você vê, ó, Paulo dando resposta acerca do casamento, que cada homem deve ter a sua mulher e a sua mulher o seu marido. Então ensina que cada um deve ter um ou outro. Não deve existir uma terceira pessoa nesse relacionamento. Isso não agrada a Deus. E aqui continuando, cada um tem a sua própria esposa, seu próprio marido, e Deus efetivamente exclui a poligamia de qualquer tipo que fosse. A afirmação de Paulo também implica que, uma vez consumado o casamento, a união é permanente até que a morte os separe. Então, o que Deus uniu... não separa o homem, né? Isso é um mandato de Deus, né? Então, apesar de tudo isso aí também, a gente vê que Deus ele tem que ser glorificado em nossos casamentos, e nosso casamento tem que ser o quê? Para sempre, né? Jesus até permitiu o divórcio, mas por causa da dureza do coração do homem, né? Isso é uma exceção, não é uma regra, né? Então, queridos,
Vamos louvar, vamos glorificar a Deus nos nossos casamentos. Né? Aí agora a gente vai entrar em mais um outro tema que fala glorificando a Deus em nossos relacionamentos. Então Deus é um ser relacional, né? Você vê que ele se relaciona ali, ó, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E se relaciona conosco. Então ele nos criou para nos relacionarmos um com o outro. Né? A igreja é um ambiente preparado por Deus para nele desfrutarmos dos relacionamentos verdadeiros e abençoados com os irmãos. Porque lá nós podemos desfrutar do encorajamento mútuo com outros irmãos e onde podemos nos estimular a boas obras, irmãos. O crescimento cristão certamente ocorre em nossa relação individual com Deus. Mas ele acontece mais facilmente quando compartilhamos nosso viver com outros irmãos em Cristo. Isso também é uma forma de louvar a Deus. Ao caminharmos juntos, formamos bons relacionamentos que proporcionam cura e crescimento a cada um de nós. Como nos alerta o autor de Hebreus, não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está lá em Hebreus 10, 25. Então, irmãos, devemos glorificar o nosso Deus nos nossos relacionamentos, porque isso agrada a Deus. Isso Deus nos deu também como bênção para a nossa vida, e bênção para a vida do nosso irmão, e bênção para a nossa igreja. É interessante, né, que me lembrei agora até de Salmo 1, né? Os nossos relacionamentos, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de relacionamento. Eu preciso ter relacionamento com pessoas, né, que professam a mesma fé, né? Que Salmos 1 diz lá que nós não devemos, né, não se seguir o caminho dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores, né? Nem não se sentar na roda dos escarnecedores, né? É verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos relacionamentos, né? E às vezes você tem relacionamento com algumas pessoas, né? Com amigos aí que quando você vê, você está praticando as mesmas coisas, né? Está fazendo as mesmas coisas, e quando vê, você está se afastando da presença do Senhor, né? Porque você está sendo conduzido, né? Conforme Romanos Romanos 12, 12, né? Você não tem transformado o mundo, né? Você não tem conduzido pessoas à presença de Deus. Pelo contrário, você tem sido conduzido por essas pessoas a se afastar da presença de Deus, né? A gente tem que ser o quê? A gente tem que conduzir, né? E não ser conduzido. Nós precisamos ser influenciadores. E não nos deixarmos nos influenciar pelas coisas do mundo. É verdade. É a missão que nós temos. Isso aí está falando sobre o mandato cultural. Mandato cultural. Que é a lição de hoje. É verdade. Aí o autor da lição também vai falar uma outra forma de glorificar a Deus, né? Que é glorificando a Deus no trabalho. Nossa, é um desafio, hein, irmãos? Isso aí é um desafio para as nossas vidas. O Senhor, quando ele falou lá em Gênesis 1, 28, ele diz, né, sujeitai e dominai sobre todos os animais, né, e cuidai da terra, né? Então, assim, Deus já fez o início para o homem. Ele fez o quê? Ele criou o jardim. Ele mesmo plantou o jardim. E ele mandou Adão fazer o quê? Cultivar e guardar. Né? Não devemos pensar que antes da queda a vida era só um descanso, né? Numa rede, como diz aí o nosso presbítero Volney, né? Que fala muito de uma redinha, um canudinho com um copo de suco de laranja, né? Água de coco. Água de coco, né? Nossa vida não é somente isso. A gente tem realmente ter o descanso, né? Mas o trabalho ele foi feito para honrar e glorificar a Deus, né? E o trabalho, lembrando, é uma bênção. Porque muitas vezes a gente acha que o trabalho é uma maldição que Deus lançou sobre nós. Irmãos, trabalho é uma bênção. Nosso irmão Ismael vai estar falando aí. Falando isso aí, eu tenho até... já ouvi falar, e tenho certeza, assim como eu, né, pensava, você também já se perguntou o motivo pelo qual o trabalho existe, né? E provavelmente encontrou a resposta de que o homem precisa trabalhar para obter o seu sustento, né? Mas quem instituiu isso, né? Ou de onde veio isso?
teria sido, por exemplo, a ganância do homem de trabalhar. Não, queridos, isso não é assim, né? Eu tenho certeza que esse pensamento não é um pensamento assim que deve ser mudado, é um pensamento que deve ser mudado, né? Porque, ao contrário do que comumente é pensado, o trabalho não passou a existir no mundo, né, em decorrência da queda do homem. Não passou. Apesar de muitas pessoas até pensarem assim, né, poxa, por causa do pecado eu tenho que trabalhar. Né? Eu era uma que pensava isso. Eu achava que o trabalho era fruto do pecado. Eu trabalhei com uma pessoa que ela falou que quando chegasse no céu, ela ia procurar Eva para poder tirar umas satisfações com Eva, porque Eva, né, comeu do fruto lá, houve pecado, e ela até hoje é obrigada a trabalhar. Então, assim, a ordem que Deus deixou para o homem é que ele trabalhasse. Né? Essa ordem veio do próprio Deus, quando estabeleceu um pacto e uma aliança com a sua criatura amada, né? Conosco. Né? Ele estabeleceu esse pacto conosco, né? De trabalharmos para cuidarmos da terra, para lavrarmos a terra, né? Sermos servos do Senhor no cuidado que a criação exige. Né? Então, trabalho, ao contrário do que muitos pensam, né? O trabalho é uma bênção. Né? O homem não nasceu para... O homem não veio a esse mundo para ficar, né, sem fazer nada. Quando Deus criou o mundo, né, criou lá o homem, criou todas as coisas, né, criou o homem, a gente vê que Deus botou o homem no jardim para cuidar de tudo. Ali já era um trabalho. Era um trabalho. Né? E aquilo era bênção, porque imagina, irmãos, cuidar de toda a erva, cuidar das plantas, cuidar ali dos animais, né, de tudo que existia ali. Deus deu isso para o homem e aquilo foi bom, né? E às vezes a gente olha o trabalho como algo que não é bom, e é tão bom trabalhar, né, irmãos? Glória a Deus, quem pode, né, trabalhar. Infelizmente, quantas pessoas acham que o trabalho é um fardo, que o trabalho é uma maldição, né? E não é nada disso, queridos. É de lá que a gente se sente útil, né? Que a gente tira o sustento da nossa família, né? da nossa casa, e se sente... A gente tem que sentir prazer no trabalho, né? O trabalho foi feito para glorificar a Deus, né? Conforme o autor da lição coloca. O trabalho é uma das coisas que são para glorificar a Deus. Né? E lembrar, Ismael, que nós estamos no nosso local de trabalho, não importa que seu local de trabalho seja dentro da sua casa, tá? Você está ali para a honra e glória do Senhor. Amém. Você está ali com uma missão, não importa o local que você trabalhe, que seja até dentro da sua casa, aquela pessoa que já se aposentou, que já trabalhou muito, hoje está em casa, faz uma coisa, faz outra. Gente, isso é para honrar o Senhor, é para glorificar o Senhor, porque tudo que nós fazemos tem uma missão. E está no nosso ambiente de trabalho, Deus nos leva ali com uma missão. Está na sua casa, nos afazeres da casa, Deus te leva ali com uma missão. O homem está em casa consertando uma torneira, um chuveiro, um portão, não sei. É uma missão que Deus está dando. Então isso é para honra e glória dele. A gente precisa se alegrar nas coisas que o Senhor tem nos dado. E a outra forma de glorificar a Deus, né? Nós acabamos de falar agora do trabalho, então o descanso também é uma forma de glorificar a Deus. Né? Nós temos que glorificar a Deus com o nosso descanso. Né? Afinal de contas, né? Deus ele instituiu o descanso. Ele mesmo teve lá o seu momento de descanso, né? Ao findar ali a sua criação. A palavra diz que Deus descansou, né? Não, é até interessante que todo mundo, nós temos hábito de falar assim, ó, Deus criou o mundo em 7 dias. Mas na verdade não, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou. E o interessante nisso, Ismael, é assim, que algumas pessoas, né, estou trazendo aqui, que eu me incluo, porque eu já fui assim, hoje eu já vigio, não querem tirar férias, não querem ter um final de semana com a família, não querem, acha que é só trabalhar, acumular, ganhar. Irmãos, o trabalho é uma bênção, mas o descanso também é uma bênção. Porque no descanso a gente tem a oportunidade de estar com a nossa família, estar com os filhos, estar com o marido, estar com a esposa, estar com a mãe, estar com o pai, estar com o irmão, visitar um amigo, fazer algo que te dá prazer nesse dia. Isso é bênção.
E muitos se boicotam, abrindo mão do prazer, do descanso que é dado pelo nosso Deus. O nosso Deus é o nosso maior exemplo. O Senhor Deus que está sobre todas as coisas. No 7º dia, o que Ele fez? Descansou, para nos dar o exemplo de quanto descanso é importante, de quanto descanso faz parte da vida, né? O trabalho é importante, faz parte da vida, mas o descanso também. É interessante, né, que o descanso ele tem que ser o quê? Também um descanso para aproveitar, para nesse momento de descanso você está adorando ao Senhor, né? Está indo à igreja, né? Está indo à casa do Senhor, né? Para estar ali adorando ao Senhor, né? Para estar fazendo aquilo que realmente é o nosso maior prazer, né? O meu maior prazer é estar na presença do Senhor. O meu maior prazer é estar na casa do Senhor. O salmista já dizia isso, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o nosso momento de descanso do nosso trabalho secular, ele tem que ser para usar esse momento, esse período, para estar na casa do Senhor, adorar ao nosso Deus, né? Juntamente com a nossa família, em companhia dos nossos irmãos, né? Inclusive, hoje à noite, né, alguns vão poder desfrutar desse momento maravilhoso, né? Quando estaremos realmente reabrindo a nossa igreja, né, para o culto presencial. Não são todos, né, mas aqueles que estarão ali realmente tem que lembrar, aproveitar desse momento. Lembrar que para participar desse culto, né, é preciso se inscrever e mediante essa inscrição que você pode comparecer à igreja para estar, porque existe uma limitação de quantidade de pessoas, obedecendo aí as orientações do Ministério da Saúde, as orientações municipais, né, questão de legislação. Então, lembrando isso, irmão, se você deseja estar à noite lá para cultuar o Senhor na igreja local, né, participar da celebração da ceia do Senhor, você precisa se inscrever. Eu não sei ainda se existem vagas, né, que foi aberto durante a semana, o pastor divulgou, então nós não sabemos. Né, eu acredito que ainda tem algumas vagas, não sabemos a quantidade, mas são poucas. É isso aí. Queridos, e com isso nós terminamos o primeiro tópico, né, da nossa lição dessa manhã, né, que é glorificando a Deus. Nós aprendemos que nós podemos e devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, né, no nosso casamento, nossa família, no nosso trabalho, né, no nosso descanso. Né? E agora nós vamos entrar no ponto 2. A sexualidade no também. Casamento. Isso. Nos relacionamentos. Tudo isso aí que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida diária, são para glorificar a Deus. Senhor. Pense nisso. Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Né? Então, com isso nós terminamos a primeira parte da lição e nós vamos agora entrar no ponto 2 da lição, que é o mandato da criação, né? Que é a segunda e última, irmãos. Isso. Então, assim, o mandato cultural envolve o homem como representante de Deus na administração da criação. Era para o homem desenvolver, cuidar e guardar de tudo aquilo que Deus criou, né? Através desse mandato, Deus colocou a humanidade em um relacionamento assim, singular com a sua criação, né? O relacionamento de dominar, sujeitar, né, guardar e cultivar. É o que nossa irmã Bianchi leu aqui no início da nossa lição, né, da nossa aula, que é o texto básico de hoje, né, está lá em Gênesis 1:28. Né? E o mandato cultural ele nos mostra como o homem deve se envolver, né, com a criação, influenciando a criação, exercendo o controle, mas um controle positivo, sobre a criação, né, queridos? Precisamos exercer uma administração. Deus nos colocou como administradores da sua criação, né? E nós devemos exercer essa administração, né, esse cuidado com benevolência, né? Porque nós somos simplesmente o quê? Administradores ou gerentes, né, da criação. Não somos donos. Nada nos pertence, tudo pertence ao Senhor. Deus nos deu essa incumbência de tomarmos conta, de cuidar, de cultivar, de proteger, né, a criação. Né? Mas Deus, apesar
de ter dado essa função para a gente, Ele nos capacitou para isso, né? Bianca, lê aí para a gente Salmo 8, Isso, pode ler para a gente aí, porque Deus ele simplesmente não chegou para você assim e falou assim, toma conta. Não, Ele nos capacita. É 5 a 8. Né? Isso. Contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste. No entanto, de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste. Todas as ovelhas e bois, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorrer as veredas dos mares. É isso aí, queridos. Deus nos capacitou, né? Deus nos incumbiu dessa tarefa, de tomar conta da sua criatura, né? Deus nos dotou de uma tremenda autoridade para cuidarmos da terra. Somos dispenseiros do Senhor. Amém. Tudo pertence ao Senhor. Ele plantou um jardim e nos colocou nesse jardim para cuidarmos, para guardar e cultivar, né? E esse chamado, querido, não nos dá o direito de usar os recursos, né, da natureza, da criação para o nosso bel prazer. Não. Nós temos que usar os recursos, né, para o bem da humanidade, para a glória de Deus. E nós não devemos abusar de modo a causar danos à criação do Senhor. Né? Nós somos responsáveis. Né? O mundo em que vivemos não deve ser idolatrado, né? As coisas não devem ser idolatradas. Né? Nós devemos cuidar para que isso não aconteça. Né? Mas pelo contrário, nós devemos preservar e usufruir. Ismael falando de preservar e usufruir, me veio à memória assim, né, que o Senhor, como Ismael falou, nos fez gerentes das coisas dele, para nós gerenciar. Uma responsabilidade imensa. Isso, né? uma grande responsabilidade e um grande prazer para nós isso, né? E o que acontece com isso? Tanto é que tem pessoas que acham que são donos, né? Isso, não somos donos, Ele nos deu para gerenciar, para cuidar. E o interessante assim, que, né, deu lá os animais, toda a vegetação. E eu fico pensando assim, né, o que a gente tem feito com toda essa natureza que Deus nos deu para a gente usufruir, para cuidar, e o quanto a gente já destruiu disso, irmãos. Quanto a gente já acabou com muita coisa que o Senhor colocou para nós aí, de natureza, em vez da gente cuidar, zelar e usar, que é para a gente usufruir também. Nós acabamos assim, danificando. Olha como que está aí. Olha aí como é que está esse aquecimento global. Olha as mudanças climáticas que temos vivido hoje. Tudo por conta de o quanto já destruímos aquilo que Deus nos incumbiu para cuidar. E Deus ele nos colocou nessa condição, né? E se a gente for reparar no decorrer da Bíblia, né, no início de Gênesis, a gente percebe o surgimento e desenvolvimento de diversas profissões. Né? Abel foi pastor de ovelhas, né? Caim foi lavrador, né? Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados, né? Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, adorando a Deus através das artes. Né? Tubal-Caim, ele foi artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Né? Então o cara já era um industrial, já tinha uma visão já de como construir ferramentas para utilizar, para melhor utilizar no manuseio da terra, né, da natureza, né? E é justamente a existência de um mandado cultural no pacto da criação que justifica o trabalho e o envolvimento, né, do cristão em áreas como política, né, educação, artes, lazer, tecnologia, indústria e qualquer outra área, né? No entanto, nós devemos entender que onde quer que nós agimos, né, como administradores de Deus, né, como gerentes de Deus, devemos agir em nome do Criador, revestido de autoridade e fazendo a vontade de Deus. Né? Então, amém. Sim, todas as áreas da nossa vida, né, nós, de atuação da atuação nossa como profissionais, nós devemos fazer tudo isso pensando que nós estamos fazendo o quê? Para Deus, né? Isso aí. Somos ordenados por Deus a cuidar de tudo, né? Imagina como nós faremos, né? Como nós estaremos exercendo a nossa profissão se a gente pensar que estamos fazendo para Deus e não para homens.
né? Imagina que nós seremos uma bênção no nosso local de trabalho. Se a gente começar a ter essa visão. Imagina assim, ó, nós que somos mulheres, vamos puxar a sardinha aí para nós. Lavar uma louça. Eu não estou lavando para aquele monte de filho, marido, gente que teve na casa que deixou lá, não. Eu estou fazendo aquilo para o senhor. Olha como que a gente vai lavar essa louça diferente, não é? Imagina, irmãos, fazer uma comida. Ai, que não, eu vou cozinhar, porque eu vou fazer isso pro meu marido, pros meus filhos. Eu estou fazendo isso para Deus. Irmãos, eu acho que a gente vai passar a ser muito mais feliz se a gente começar a fazer isso. Fazer como se estivesse fazendo para o marido, quando a gente pedir para fazer alguma coisa, depois, ele vai parar de falar depois. Porque ele vai falar assim, ó, eu vou fazer agora porque é para Deus. Não é, irmãos? Ó, deixa. Rapaz, até parece que você leu Colossenses, né? 3, 23, 24, né? Que diz assim, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, Amém. E não para homens, Amém. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, né? Então, o que Paulo está dizendo com isso é que somos, ou pelo menos devemos ser, diferente das outras pessoas. Amém, amém. Possamos ser em nome de Jesus. Todos trabalham, né? Muitos fazem até obras de caridade, né? Os ateus, espíritas, eles fazem isso. Mas, queridos, eles fazem para a sua própria glória. Né? Nós não, nós temos que fazer para a glória do Senhor. Nós precisamos fazer para a glória do Senhor. Porque a glória do homem, ela será queimada, ela será aniquilada. Né? A glória de Deus não, ela é para sempre, ela se perpetuará pelos séculos dos séculos. Né? E 1 Coríntios 15, 58 vai dizer isso, né? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, minha irmã, meu irmão, tudo aquilo que a nossa irmã falou aqui agora, o lavar louça, né, o varrer a casa, o trabalho, você tem que fazer pensando que você está fazendo para Deus, porque não é vão no Senhor. A palavra do Senhor diz isso, o seu trabalho não é vão no Senhor, porque você está fazendo para glorificar, para honrar o nome do Senhor. Você não está fazendo para qualquer um, não. Né? E muitas vezes, né, os homens, eles até se sentem vocacionados para cumprir o mandato cultural. Né? A questão é, para quem eles vão fazer isso? Como eu falei, muitos vão fazer para sua própria honra e glória. Né? Muitos vão realizar tarefas e coisas para a sua glória mesmo. Mas, conforme eu disse, né, a glória do homem ela será aniquilada. Né? E não existe, queridos. O que eu reconheço com isso? Né? Quando eu percebo essa fraqueza do homem, né? Eu reconheço com isso que com a queda não existe nenhum aspecto na vida moral do homem que não tenha sido afetado pelo pecado. A queda, ela afetou tudo que fazemos. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a queda ela nos fez afastar de Deus, da presença do Senhor. Então, se nós não tomarmos cuidado, né, no nosso agir, no nosso fazer, no nosso falar, nós vamos estar fazendo tudo de forma errada, de forma contrária ao que a palavra de Deus diz. Né? Porque o ser humano ele foi corrompido. Né? O homem foi o único ser, né, o ser humano que se rebelou contra a sua condição de ser humano. Né? Todas as outras criaturas, né, elas sabem por que estão no mundo e para que elas foram criadas. Né? É interessante, né, que o passarinho ele sabe para que ele foi criado, ele sabe por que ele está no mundo. Né? O cachorro, o boi, ele foi criado com uma característica e eles não se rebelaram contra Deus, né, por essas características que Deus colocou neles. Né? O homem, porém, ele se rebela contra essa condição, né, contra essa condição de ser humano que Deus colocou, que Deus fez, né, e soprou nele o fôlego de vida. O homem se rebela contra essa condição. Né? E quando o homem se rebela contra essa condição que Deus colocou, que Deus o criou, ele se torna uma pessoa distante de Deus, ele se torna uma pessoa com crise de identidade. O homem não sabe quem é, né? Não sabe para que veio ao mundo. Verdade. Infelizmente, se você perguntar aí, quantas pessoas com dúvidas, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Por que eu estou nesse mundo? Né? Para que eu estou nesse mundo? O que eu estou fazendo nesse mundo? Eu não sei.
Infelizmente, queridos, isso é uma realidade. Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas estão com essa crise de não saber quem são, né? Porque elas se afastaram. O livre-arbítrio deu essa condição a elas de escolher elas mesmas serem donas do seu próprio destino. Só que muitas vezes nós não sabemos, né, escolher o nosso destino. Então o homem sem Deus, o homem quando ele escolhe essa condição de ser dono do seu próprio caminho, ele se torna uma pessoa vazia, né, sem conteúdo, uma pessoa que tem crises, né, de identidade, não sabe a que veio, não sabe para onde vai. Né? E por isso que Deus, quando ele coloca lá em Romanos 1, 18 a 25, que a gente vai ler agora, Romanos 18 a 25, Deus ele coloca o homem nessa condição, né? O homem escolhe essa condição e Deus o abandona ao seu próprio, né? Aos seus próprios caminhos, mas o homem, com isso, ele se torna indesculpável perante Deus. Né? Romanos vai dizer isso pra gente. Né? Romanos 1, 18 a 25. Né? Leia pra gente aí Romanos 1, 18 a 25. Fala assim, até o 25? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer nele e se manifesta porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus entregou as concupiscências de seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Queridos, então isso que a gente leu aí é isso que o homem se torna, é isso que o homem se tornou quando ele se afastou do Senhor, quando ele está distante da graça de Deus. Ele se torna um homicida, um destruidor, um assassino, um mentiroso, né? É capaz de substituir a verdade de Deus por fantasias criadas por sua mente e preferem crer, né, em coisas que apoiem o seu estilo de vida pecador e egoísta, em vez de estar buscando se reconciliar com Deus, né? E o homem ele é indesculpável diante de Deus, né? Porque a criação, né, de Deus ela revela quem é Deus. Um Deus amoroso, é um Deus fiel, um Deus justo, mas também é um Deus que vai castigar o homem, né? Deus vai cobrar do homem, né? E o homem precisa realmente se voltar para Deus, né? Porque senão como é que o homem vai conduzir a criação, né? Sendo essa pessoa tão perversa, tão mentirosa, tão egoísta, né? Tão distante de Deus, né? E Salmo também 19, pega pra gente Salmo 19, né? Vai mostrar a maravilha de Deus, né? A criação de Deus, ela proclama a glória de Deus, né? E o homem, se afastando de Deus, ele fica com os olhos vendados. Ele não consegue ver a beleza de Deus na natureza, na criação de Deus, né? O homem distante de Deus, ele se torna essa pessoa, né, de cego, né, para as coisas do Senhor. Olha que maravilha o Salmo 19, queridos. Fala
da perfeição de Deus, da perfeição da criação de Deus. É só onde? Leia o 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Então, queridos, nós vemos aí que os céus, né, manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que é misericordioso. É esse Deus que, através da sua graça, mantém ainda esse mundo em funcionamento, né? Mantém a ordem desse mundo, né? Mantém, né, a lógica desse mundo, porque Ele é um Deus que nos ama, né? E apesar de nós sermos quem nós nos tornamos, né? Ele tem cuidado de nós. E louvamos a Deus, porque o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós e se entregou para resgatar a semelhança que foi manchada com a queda. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. E nós devemos honrar e glorificar esse Deus, né? E com isso, queridos, nós chegamos ao fim desse ponto 2, né? E a conclusão que nós vamos falar agora, né? Ela diz assim, né? Como criaturas de Deus feitas à sua imagem, somos chamados para glorificar a Deus por meio do nosso corpo, né? Do nosso trabalho, do nosso casamento, até no nosso momento de descanso, né? Deus nos deu um mandado natural para gerir e cuidar de sua perfeita criação. E devemos usá-la bem para a sua glória e para a nossa satisfação. Né? Que quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente tem prazer nisso, a gente se sente satisfeito, a gente se sente realmente úteis, né? De estar fazendo a vontade de Deus, né? E lembremos sempre, queridos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, né? Qualquer outra coisa que você fizer, faça tudo para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Então nós vamos orar nesse momento, encerrando, né? Pedir a nossa irmã Bianchi que esteja orando, né? E logo após nós vamos falar o nosso moto. Só lembrando mais uma vez, né? Se você não se inscreveu ainda para o culto de logo mais, né, aproveite esse momento, vai lá, tem no grupo lá da igreja, né, tem um link para você entrar lá, preencher rapidinho, né, e lembrando também, se você não for, né, se de alguma forma você desistir de ir, não esqueça de comunicar lá os irmãos da recepção, lá, o Carlos Eduardo, né, o King, a sua esposa, ou a Lucas e Carol, né, para eles poderem abrir vaga para novas pessoas que estiverem interessadas em estar conosco logo mais no culto de adoração, né, no culto de Santa Ceia e adoração a Deus, né? Vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é presente, Senhor, na vida da nossa igreja, nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, da nossa família, e nós te glorificamos, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus que tu venha inculcar em nós essa lição, Senhor. Que possamos ser agentes transformadores, Senhor. Que possamos te glorificar em tudo que temos feito em nossas vidas, ou que iremos fazer, Senhor. Que possamos te honrar como um único e suficiente Deus. Pai, muito obrigada por essa lição, onde o Senhor pôde falar comigo. Espero que o Senhor também tenha falado com os irmãos. Que possamos, Senhor, ser mais focados em Ti, Te buscar mais em espírito e em verdade, ler a Tua palavra, orar, falar contigo. Meu Deus, toma as nossas vidas para o Teu cuidado, Senhor. Deus, peço pela vida do nosso pastor, do pastor Felipe, Senhor, juntamente com a sua família. Te pedimos pela vida do pastor Jorge, com a Regina, seus filhos, netos, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, por cada um de nós, cada membro, cada congregado, Senhor. Que o Senhor possa estar indo ali de encontro à necessidade, Senhor, às ansiedades, às aflições, Senhor, e levando a Tua palavra, Senhor. Levando, Senhor, e que possamos saber que Tu és o Deus que, independente de circunstância,
independente de qualquer situação, o Senhor é o único que pode trazer paz às nossas vidas. Amém. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco nesse dia, Senhor, e que possamos lembrar dessa lição, para que possamos estar te glorificando, não somente nesse dia, mas todos os dias da nossa vida. Amém. Essa é a oração que eu te faço, eu te agradeço, eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nosso moto? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Bom dia, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.